Tenho observado é extravio temporário de bagagem, né? Esse temporário aí às vezes dura um mês, né? É para não falar em extravio definitivo. E também atrasos de voo, né? Além dos atrasos, cancelamentos de voos, o consumidor normalmente não tem informações precisas sobre esses problemas. Eu vim a Brasília o mês passado aí, a uma reunião do DPDC, e na volta, né, fui fazer o meu check-in na máquina eletrônica e não consegui. E a máquina não dava informação nenhuma. E não havia nenhum funcionário da empresa aérea para quem eu pudesse perguntar o que tinha ocorrido. O aeroporto, naquele dia, alguns voos haviam atrasado e não havia nenhum funcionário. Depois de procurar muito, eu estava até acompanhado de um colega meu do MP de São Paulo, encontrei uma funcionária só, atendendo dezenas de pessoas, uma fila enorme, só para eu obter a informação de que o voo havia sido cancelado, né? E daí vem todos os problemas, né, que nós já sabemos. Então, ocorre a violação do dever de informar, né, e de uma série de outros deveres aí que decorrem da boa-fé, dever de lealdade, né, dever de cooperação, de se preocupar com a outra parte, que é o consumidor, né, de não abusar da outra parte, que é o consumidor, e a violação de todos esses deveres que estão no âmbito contratual. Como eu disse, essa responsabilidade é contratual, né? Do contrato decorre obrigações de prestar, mas em razão da boa-fé, que também é fonte da criação de deveres, decorrem esses deveres implícitos na relação contratual, ou esses deveres laterais, anexos de conduta, né, que são desrespeitados na prestação desse serviço. Se o extravio da bagagem for temporário, né, aí pode ocorrer hipótese de dano moral. O juiz vai avaliar, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, se a vítima realmente sofreu aquela situação, teve transtornos, perdeu compromissos, né? E, em razão disso, ele vai fixar, vai dizer se houve ou não dano moral e vai fixar o respectivo valor desse dano moral, que aqui no nosso país, com o devido respeito, é muito baixo, né? Nos Estados Unidos, né, isso aí já virou mito, né, mas hoje está mudando um pouco. Lá eles têm, além do dano moral e do dano material, também o dano punitivo, punitive damages, né? Lá o juiz, quando condena uma empresa, ele pode fixar a indenização por esses 3 danos, né? O que é alto lá nos Estados Unidos é a indenização a título de dano punitivo. Essa é muito alta, mas as Cortes Superiores dos Estados vêm reduzindo esses valores. Aliás, há um artigo da professora Judite Martins Costa, que é professora no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a respeito dessa questão, muito interessante de ser lido aí. Quando há um extravio definitivo da bagagem, né, nesse caso, como é que fica o valor da indenização, né? Se o passageiro declarou o conteúdo da sua bagagem, né, é evidente que a empresa vai responder integralmente pelo prejuízo relacionado com o valor das coisas que estavam lá. Agora, se ele não declarou, aí, normalmente, a indenização é feita com base no peso da bagagem. Isso está também na Convenção de Varsóvia, no Código Brasileiro de Aeronáutica, né? Mas hoje a jurisprudência tem entendido que ele pode demonstrar o que tinha lá por outros meios de prova. Se ele conseguir demonstrar por meios de prova confiáveis, idôneos, né, o que tinha lá, aí
ele terá a indenização integral, mas se não demonstrar, porque nós não podemos perder de vista, mesmo nós consumeristas aí inveterados, né, que aqueles princípios que norteiam o Código de Defesa do Consumidor, eles são dirigidos também para o consumidor. O princípio da boa-fé, que está no Código do Consumidor, né, é boa-fé objetiva e subjetiva também, mas é que, normalmente, a que mais se manifesta é a boa-fé objetiva. Também, que impõe o dever de lealdade, de honestidade, né, também é dirigido ao consumidor, né? Quer-se com isso evitar, evidentemente, um enriquecimento ilícito por parte do consumidor. E nós temos que dar as mãos à palmatória e reconhecer que principalmente quem milita há muitos anos aí em órgãos de defesa do consumidor, que alguns consumidores às vezes querem também se aproveitar, né, de uma situação para obter indenizações descabidas. Bem, a jurisprudência do STJ, construída ao longo desta última década, né, há diversos acórdãos aqui, eu não vou mencioná-los porque o tempo não permite, mas isso é facilmente encontrável na internet, no site do STJ, é no sentido de que, se existir relação de consumo e o evento tenha ocorrido na vigência do CDC, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor para efeito de indenização por esses danos que eu já mencionei aqui aos senhores, né? A indenização é integral, o tribunal vai entender que é integral, alcança também o dano moral, né? Já que, como eu disse, o artigo 6º, inciso 6º do CDC, traz no seu bojo a orientação constitucional de que o dano moral é amplamente indenizável, não é? Não precisa revelar. É pacífico na seção de direito privado do STJ esse entendimento, né? Prevalece o entendimento de que, se tratando de relação de consumo, em que os autores figuram inquestionavelmente, eu vou falar sobre isso em seguida, como destinatários finais dos serviços de transporte, é aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. Eu vou dar um respe aqui, paradigma, que é o 538.685, em que foi relatora a ministra Nancy Andrighi, de 2004, publicado no DO, Diário da Justiça, 16/2/2004. Bem, se não existir relação de consumo, aí sim aplica-se a Convenção de Varsóvia e o Código Brasileiro de Aeronáutica. Disso decorre que é fundamental, né, fundamental precisar o conceito de consumidor. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo sobre o conceito jurídico de consumidor. De tempos em tempos eu tenho que dar uma melhorada nesse artigo, né? Uma última versão dele saiu na penúltima revista Justiça do Ministério Público de São Paulo, né? Se alguém tiver interesse, eu tenho esse artigo em PDF, eu posso depois disponibilizá-lo, né? E está também numa das revistas de direito do consumidor, eu não lembro agora qual delas, mas desses últimos 5 anos aí. Hoje, o conceito de consumidor ainda não está muito bem precisado, né? O certo é que esse conceito de consumidor, previsto no artigo 2º, que é um conceito de consumidor em sentido estrito, do consumidor concreto, né? Só identifica a pessoa como consumidora se ela for destinatária final, pessoa física ou jurídica, né, de um produto que adquire ou utiliza, produto ou serviço que adquire ou utiliza. E destinatário